Olá, meus amigos. Mais uma vez, hoje vamos falar sobre um assunto muito importantíssimo, que é o exame de VS. Vamos falar sobre assuntos de laboratório. Vamos conversar um pouquinho. VS, ou ainda velocidade de hemossedimentação, que é um exame bastante solicitado pelos médicos e os próprios pacientes também já conhecem. Tem uma tosse, tem uma dor dali, ele já pergunta ao médico: doutor, pode solicitar VS para saber se o meu sangue está sujo? Na verdade, é mais do que o sangue estar sujo, o problema de VS. E então, tem doenças que é de bastante importância identificar, dar-nos um indicador por causa desse exame de VS, mas tem aqui um conhecimento que lhes vou revelar, tanto analistas, biomédicos, médicos, enfermeiros, muitos não conhecem, não é? Então fica ali, fique atento para que tenha mais conhecimento acerca deste exame que é VS, para saber se o sangue está sujo. Na verdade, é muito mais do que está sujo. O meu nome é Pascoal Derneco, biomédico e zonoterapeuta. Estou aqui para falar acerca do exame da VS. VS é um exame bastante importante para termos uma indicação, um exame indicador, não um exame preciso que nos diz que não, o paciente está com diabetes, o paciente está com hipertensão, o paciente está com uma doença específica. Não, ele é um indicador que nos faz entender que o nosso organismo não está bem. Mas de que maneira? Ok, é para saber a nível dos tecidos se há alguma infecção, que a infecção essa pode ser viral ou bacteriana, ou ainda causado por um outro micro-organismo, e como também naquelas doenças causadas por aumento daquilo que são as proteínas, não é, da fase aguda, ou ainda alguém que tenha uma doença viral, como no caso da HIV, hepatite B e outras doenças virais, também eles nos dão indicador. A velocidade da sedimentação dos glóbulos vermelhos baixam, por isso é que temos aqui esse suporte. Nós vamos carregar aqui este suporte com sangue e temos aqui uma graduação. Daqui de cima para baixo, temos aqui uma escala de 200 milímetros por hora. Então, estes milímetros por hora, se colocarmos aqui o sangue, aqui por cima tem o ponto, não sei se podem ver ali, tem aqui o ponto zero. Então ele vai descendo do zero, aqui tem a primeira graduação zero, a seguir tem o 20. Então se estiver entre o 20 e o 0 e o 20, aqui ao meio, estamos a falar que o paciente tem 10 milímetros de velocidade por hora dos glóbulos vermelhos. Nós vamos saber isso é normal, é anormal, também vamos ver ao longo do vídeo. E então, estas doenças são de bastante importância para sabermos acerca da velocidade de hemossedimentação. E tem ainda mais doenças, como no caso da febre reumática, em caso de reumatismos, esta velocidade de hemossedimentação também baixa, é maior a velocidade de hemossedimentação. E ainda em casos dos pacientes drepanocítico também baixa ou aumenta a velocidade de hemossedimentação. Agora o que acontece é o seguinte: muita gente caracteriza a velocidade de hemossedimentação por si só, isolado, sem nenhum sinal e sintoma e sem um outro exame relevante para comparar. Desta forma está errado. Se um paciente apresentar a velocidade de hemossedimentação elevada, acima dos valores normais, sem nenhuma alteração de um outro exame, ou sem nenhuma apresentação de um sinal clínico, não é, de doença, então este possa ser um estado normal paciente, que alguma coisa fisiológica deve ter acontecido para que então este valor se eleve. Ok. Os valores normais destes exames estão variados entre uma pessoa adulta inferior de 50 anos de idade, estamos a falar desde os 0 aos 50 anos de idade, o valor pode variar em homens de 0 a 15, nas mulheres de 0 a 20. Já nas pessoas superiores
de 50, o valor da AVS pode variar entre 20 em homens e 30 em mulheres, isto milímetros por hora, milímetros cúbicos por hora. Mas este valor também, do 0 a 20, do 0 a 30, a pessoa pode ter simplesmente 5, a pessoa pode ter 20, pode ter 25, as pessoas acham já não, este paciente está com uma infecção, não, está dentro do valor normal. E quando está acima do valor normal, vamos avaliar qual é o fator que está relacionado a isso para este valor subir. Em caso não haja, então vamos pedir que o paciente volte depois de uma semana para voltarmos a avaliar, porque possa ser que ele tenha ingerido um alimento que fez com que o organismo reconhecesse como antígenos, como elementos agressivos do organismo, e ele fez com que o organismo produzisse maior quantidade de anticorpo para reagir contra ele. E já agora aqui chegamos lá. Quando o paciente tem uma infecção bacteriana, o que acontece? A velocidade de hemossedimentação aumenta, vai acima do valor normal, e o hemograma, o outro exame relacionado quando haja alteração da AVS, é o hemograma e PCR, e tantos outros, mas esses principalmente. Quando há elevação dos agentes microbianos, que é bactérias, o hemograma, o valor dos elementos de defesa aumentam. O paciente fica com leucocitose. É isso que os enfermeiros, os médicos, os analistas e muitos biomédicos não sabem, mas outros sabem, ignoram. É importante. Quando o paciente está com uma infecção bacteriana, o paciente estará com leucocitose e o valor da AVS aumenta. Se o paciente está com uma infecção viral, o paciente estará com a AVS elevada e estará com leucopenia, baixa quantidade de leucócitos no sangue, baixa imunidade. Porque qual é o trabalho de doenças virais? Eles vêm contra o sistema imunológico, por isso é que são doenças autoimunes, eles destroem o sistema imunológico, não é? Como é o signo de HIV, doença de imunodeficiência adquirida, ele provoca a deficiência do sistema imunológico. Eu acho que você não sabia isso. Se você sabia, já esqueceu e agora recordei-lhe. Este dado é muito importante. Por outro, pacientes idosos com uma idade acima de 60, 70, 80 anos pode ter um valor de 30 a 40 milímetros cúbicos por hora. Isso é normal. Agora, quando há um paciente adulto inferior de 50 anos ou então superior de 50, mas menos de 60 ou 70, tiver com um valor de 100, são valores críticos e esse paciente precisa de internamento imediato e fazer estudo de outras causas que podem estar na base da elevação do valor da AVS. O método com que se faz, existem os métodos automatizados e existem os métodos manuais com o suporte de Weston Green, com as pipetas, que é esta. Vamos escolher o sangue num tubo de citrato, não importa se é de citrato de tampa verde, vermelha, a coloração das tampas não é um indicador suficiente, mas devemos ler e ver o que contém no frasco. Num tubo com citrato, num tubo com EDTA, podemos fazer a AVS. Então pegamos aqui numa pipeta, colocamos num frasco, por cima dele tem aqui uma borracha com pera para sugar o sangue que estiver aqui no frasco. Após encher, levamos até o suporte, colocamos desta forma e aguardamos por 2 horas. Isso depende, faz em 1 hora ou em 2 horas, depende da pessoa que está então a fazer este exame. Em muitos casos, por causa da pressa, as pessoas não colocam assim de uma forma inclinada. Este é um fator para elevar o valor. Isto é uma forma negativa, isso está errado. Vamos colocar um X. Os técnicos param de fazer isso aqui, colocamos um X ali. Então, a forma correta é deixar o suporte
na posição horizontal, não inclinada, por 1 hora ou 2 horas. Isso depende do que o senhor quer avaliar. Avalia a primeira hora, coloca o resultado, e de seguida avalia a segunda hora, coloca o resultado. Se haver muita discrepância entre os valores obtidos, ali estamos diante de um problema que precisa um estudo minucioso para então identificar o que foi. É a técnica e a quantidade de reagente contido no frasco, se trata de EDTA. EDTA normalmente é a vapor, então temos mínimo risco de meter a quantidade de sangue também. A quantidade de sangue a colocar num frasco de citrato é de 1,5, é 1,5 ml, porque já contém no frasco 0,5. Adicionando a 1,5 teremos 2 ml, que é o recomendado. Agora, se estivermos a fazer num tubo de EDTA, nós colocamos ali 2 ml completo, porque ali não tem uma quantidade de líquido para então acrescentar. Aí é vapor, é gás que está ali, que faz com que são anticoagulantes, que faz com que o sangue não coagula, mas não é assim líquido. Então, pois, ali nós podemos colocar 2 ml. Então, estes e outros fatores fisiológicos do paciente podem fazer variar o valor da AVS. Paciente, os outros exames relacionados, PCR, hemograma, outros exames como TASO e outros exames estão bons, mas a AVS está alterada. Perguntamos ao paciente se antes de vir tomou algum medicamento, fez algum exercício, também não fez nada. Então vamos rever a técnica. É desta forma que nós temos de fazer a AVS. Ouvimos também as formas de interpretação. Então este é um conteúdo completo para falar sobre a AVS. E nós estamos abertos. Se alguma dúvida, alguma inquietação, então podem colocar nos comentários para que a gente então volte a abordar este conteúdo na próxima aula, no próximo vídeo. Eu espero que tenham gostado, que tenham resolvido algumas dúvidas e também contribuir naquilo que é a atividade diária dos meus colegas profissionais de saúde e também para aquela pessoa que é paciente. Agora